próximo convidado criou mascotes para os Jogos Olímpicos e para marcas como o Porto 2001, Portugal 2007, Presidência Portuguesa da União Europeia e o Museu Coleção Berardo. E agora desenhou uma ideia, um objeto, um conceito, um negócio, que é o Books, o primeiro expositor para livros e revistas do mundo e que em apenas 6 meses já exportou para 7 países europeus. Da Albuquerque Designing Business, Pedro Albuquerque. Obrigado, Sandra. Depois da intervenção do Paulo magnífica, de facto a fasquia fica bastante alta. Mas antes de mais também quero agradecer o convite ao CCP e por toda esta ideia magnífica e todos estes eventos e exposições que andam à volta numa esfera de criatividade e, de facto, num ambiente extremamente favorável e de grande partilha. O que me traz aqui é essencialmente um produto, não ao contrário das outras intervenções, muito mais ligadas realmente à comunicação. E tem tudo a ver com design. E eu gostava de começar esta minha intervenção com um livro. Quando eu era pequeno, andei a vasculhar de vez em quando a biblioteca dos meus pais. E eu não sei se toda a gente lembra, este era um tipo de coleção de clássicos da RTP que eu encontrava na casa dos pais dos meus amigos todos. Quer dizer, quase toda a gente tinha esta coleção que basicamente reunia um conjunto de escritores clássicos e de alguns também ensaístas. E no meio de livros tão interessantes como de Victor Hugo, O Último Dia de um Condenado, ou de contos do Essa, ou o Hamlet do Shakespeare, uma coisa que me interessou mais do que isso foi este título, que é um livro que diz assim: As Fronteiras do Possível, de um tal Jacques Bergier. Este é um livro de 1971, a edição. Portanto, aquilo que realmente me interessou depois e, de certa forma, criou algum desconforto, foi aqui na página 100, não sei se li na altura isto de forma linear, mas na página 100 há aqui uma coisa perentória que diz assim: não se pode fabricar uma máquina automática de traduzir. E depois aqui, de facto, este é o capítulo. Mais à frente diz mesmo concretamente: o cálculo mostra que, mesmo com os melhores meios de armazenagem de informação, seria preciso uma máquina maior do que o globo terrestre para traduzir do inglês para o francês, e reciprocamente. Quase vale a pena enviar isto para a Google para eles se divertirem um bocado. E, de certa forma, eu guardei sempre este livro. Mais tarde li os tais clássicos. Mas, de facto, ainda muito jovem, este livro, de certa forma, trouxe-me um certo interesse, porque ele, com o tempo, quanto mais obsoleto fica, mais interessante e engraçado fica. Porque, de facto, tem aqui certas verdades que caíram com o tempo. Isto para chegar ao quê? Ao desconforto que o homem tem em conseguir transpor determinado tipo de objetivos, que são experiências, às vezes, básicas de vida. Nós falarmos e temos uma tradução hoje em dia do Google é já tão preguiçoso, é tão fácil, é tão acessível, mesmo que venha com os erros todos de sintaxe, que está longe de estar aperfeiçoado, mas conseguimos lá já uma coleção de línguas, quase para essa Torre de Babel que se tornou possível outra vez. E de facto, o tal desconforto é um bocado o motor do progresso e da humanidade. É nós sentimos que queremos valorizar outras experiências, que precisamos de criar outras experiências. E de facto, só há desconforto porque há conforto.
Há o conforto antes do desconforto e há, de facto, o conforto depois do desconforto. Ou seja, o conforto está sempre antes e depois do desconforto. Eu espero acreditar nisso, essencialmente hoje. Vivemos uns dias difíceis, muito desconfortáveis em Portugal. De facto, haverá algum conforto depois disto tudo. Mas, de facto, isto para levar ao aspecto em que o homem tem uma busca incessante por criar experiências. E aos designers, e talvez ao longo da minha vida e por vício dos briefings que habitualmente os clientes submetem, os designers são confrontados com um briefing. Desenhem uma cadeira, ou desenhem uma cafeteira, ou desenhem uma campanha, ou um catálogo, e depois tem um conjunto de características técnicas que têm que corresponder. O meu desafio tem sido, nestes dias e nos meus networks de trabalho, tentar criar um outro paradigma de trabalhar o design, que é essencialmente, vamos começar a limpar tudo o briefing, vamos criar uma folha branca e vamos começar a desenhar uma experiência. E uma experiência pode ser desenhada falando. Tal como aqui o Jacques Bergier dizia que não seria possível desenhar uma máquina de tradução. Ou seja, esse é um desenho de experiência. E as experiências das pessoas são feitas de verbos simples. Comer, dormir, andar, falar com as outras, sonhar, correr, fazer sexo, rir, e também evitando outros verbos. Esperar, aqueles verbos chatos, esperar, doer, etc. A vida humana não é mais complexa que isto. E na verdade, se nós vimos desenhos de experiências, não é mais do que gerir verbos. Por exemplo, o Edwin Land, o pai da Polaroid, que ainda hoje faz grande sucesso à conta da Instagram e etc., e que ficou um produto, um ícone para sempre, ele desenhou um momento sem saber se a tecnologia poderia corresponder a isso. Ao fim e ao cabo, numa época em que as pessoas tiravam as fotografias e, passado uma semana, iam buscar a revelação. Portanto, ele, de certa forma, o que ele sonhou foi ter pôr no mesmo momento dois momentos distintos. Ou seja, a pessoa está na festa, tira as fotografias, depois aquilo morre e, passado uma semana, revive aquilo. Ou seja, estes dois momentos completamente separados. O que ele desenha é uma experiência que é pôr dois momentos num. E a experiência dele, da Polaroid, não é mais do que juntar o momento de captar a fotografia com o momento de facto de a revelar. Isso implicava para ele não fazia a mínima ideia que tecnologicamente isto seria possível. E pôs este desafio aos engenheiros. E, de certa forma, ter uma máquina fotográfica que consegue levar uma impressora lá dentro, há umas boas décadas atrás não era tarefa fácil. Mas é a tal impossibilidade e o tal desconforto de vamos ultrapassar este desconforto, vamos tentar criar um novo paradigma. Todas as coisas que hoje em dia são possíveis já foram impossíveis. É um bocado como aquelas pessoas que metem conversas com os outros. Mas tu és conhecido, não podes meter conversa e tal. Eu sim, mas mesmo os meus amigos, mesmo a minha família, muita gente da minha família, tive um momento em que nós não nos conhecíamos. Portanto, há um denominador comum. E o mesmo acontece com as experiências. Aquelas que não são possíveis, um dia poderão ser. É claro que não vos posso prometer o teletransporte já para amanhã, mas é uma questão se calhar, de tempo, ou se calhar será sempre impossível. Onde é que eu quero chegar? Hoje em dia, o desconforto do designer leva-nos para desenhar a experiência independentemente de desenhar a peça. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer o seguinte, que o Edwin Land, com a Polaroid, desenhou a primeira experiência, viveu as vivências que as pessoas têm, de gostar de tirar fotografias umas às outras, nas festas, e depois desenhou, é que veio a máquina e a forma e o estilo, e os meios, e a fábrica, e a logística, e a distribuição, e toda aquela cadeia de valor. Portanto, a experiência é o drive. E o que muitas empresas, às vezes, têm falta de inovação porque não se põem a desenhar primeiras experiências. Começam pelos meios que dispõem, pelas limitações que dispõem, pelos desconfortos. Portanto, o sonho é um escape ao desconforto.
e o sonho traz novos produtos, novas ideias, novas experiências de vida. O mesmo aconteceu com o Post-it, do Arthur Fry. Ele era um beato de igreja, adorava fazer homilias e marcava aos livros os marcadores, só que aquilo caía no chão, mas ao mesmo tempo era engenheiro, tinha uma cola que tinha falhado, pôs aquilo em blocos de notas e as páginas deixaram de cair, ou seja, melhorou a sua experiência. E ao fim e ao cabo, as experiências são o drive dos produtos. Portanto, quando me dizem que desenho uma cadeira, provavelmente o briefing deve ser desenho uma forma de te sentar. Desenho uma nova forma de se sentar. Ou desenha uma cafeteira com os recursos que nós temos na fábrica, etc. Mas eu posso pedir desenho uma nova forma de beber café. E provavelmente foi por causa disso que o Nespresso nasceu e foi de facto o sucesso que teve. Portanto, hoje em dia o grande paradigma e o grande desconforto que nós podemos ter é essencialmente temos um briefing onde nos dão já os pressupostos e uma lista de limitações técnicas muito rígidas e que não permitem ao designer que tem uma certa liberdade também de procura, de ir mais além e, de facto, criar um novo produto. Isto serve de contexto para quê? Serve de contexto para, de facto, uma ideia que vos trago aqui, que é o Books. À partida, isto é uma peça extremamente abstrata, mas vem da seguinte experiência. Eu sou um amante de livros e revistas de edições de todo o género, como muitas pessoas o são. Gosto imenso de fotografia, gosto de conviver com textos, gosto de livros, de revistas e sou mesmo viciado, confesso. Agora acontece uma coisa. Uma revista é, de facto, uma página efêmera. Nós passamos um determinado tipo de textos e revistas e passam por nós de forma muito efêmera. E temos pena de não poder ter em casa as revistas todas abertas e de facto, que elas se mantenham abertas. Esta, por exemplo, nem se mantém aberta, fecha-se naturalmente. E nós gostamos de conviver com determinado tipo de imagens. Gostamos até de editar imagens no nosso espaço. Aquilo que habitualmente conseguimos pôr é fotografias e pins, fotografias, polaroids, cromos, etc. Imagens de livros. Nós temos um capital fechado dentro de prateleiras. Só vemos as lombadas. Aliás, quando mudamos de casa e abrem-se os livros, é que vimos, caramba, pá, eu tenho aqui edições fabulosas. Isto está há anos esquecido. Isto leva-me ao quê? Ao desenho de uma experiência, sem saber se era aquele formato. Aquilo que eu queria é assim, eu quero esta imagem, eu quero conviver com ela esta semana, eu quero ter isto na sala, quero ter isto em todo lado, seja o que for. Eu gosto imenso desta ilustração, ou então estou tipo, vou escolher aqui uma imagem se calhar mais ampliada. Ok, estou single, quero ter uma miúda a olhar para mim no quarto. Pronto, é uma questão, de facto, de desenhar uma experiência. E o que é que eu faço? Ok, ela fecha-se, os livros sobrepõem-se uns aos outros e eu quero criar então uma nova experiência de criar perene, de facto, uma imagem. É tão simples quanto isso. Os grandes produtos não são feitos de verbos complicados, não são feitos de esquemas de vida complicados, não são complexos, porque a nossa vida é feita de querer falar com os outros, estar com os outros, comer, beber, andar, fugir, correr. São essas coisas tão simples quanto isso, como esta de querer ver uma imagem durante horas. E então, de certa forma, o que é que aconteceu? Ok, isto tem que ter uma caixa. Foi o primeiro desenho, de certa forma, concebido. E, obviamente, vou pôr... Esta caixa vai travar, de facto, o livro e as páginas. Vou fazendo uma demonstração muito rápida. Estes tempos de espera são sempre um bocado desconfortáveis, mas pronto. Abro o livro e qual era o grande problema? É que o livro ou cai ou fica, de facto, com a sua tridimensão natural. Como é que poderia melhorar isto? E a ideia foi inventar ferragens, inventar componentes complicadas, até porque a ideia da caixa veio primeiro. A das bolas, a da bola, de facto, de tipo stress,
veio muitos meses depois. Portanto, às vezes as ideias não se têm logo todas de uma só vez. Era um princípio que eu queria qualquer coisa assim. Ou seja, eu trouxe o Books maior, porque até é para revistas maiores. Com a bola stress, o que é que eu consigo? Eu consigo enfiá-la por trás na lombada e, de facto, até já só com o meu consigo posicioná-la e ter isto de forma rápida e mudar e ter a imagem que eu quero. Ou seja, este nem precisa de tantos, com 3 bolas eu tenho isto resolvido. E ultrapasso os problemas que são, posso pôr na parede, aliás, tem só um furo central. As pessoas não gostam de fazer furos, é uma experiência que também adquirimos ao longo do tempo. A guerra do meu pai com a minha mãe, não furos a casa, o meu pai sempre black and decker a abortar as situações. Portanto, um furo, porque de certa forma, mas um furo poderia ser perigoso e foi necessário criar um formato T, de facto, para equilibrar. Às vezes os livros têm muito mais páginas para um lado do que para o outro. Portanto, isto garantia uma peça extremamente simples que qualquer criança consegue montar e eu posso, de certa forma, ter a imagem que eu quero, posicionada onde eu quero. Posso até, inclusive, neste Books maior, que tem 3 formatos. Tem o formato romance, o formato revista e o grande formato. Posso ter este livro obsoleto também, que há espiada até a capa, porque foi extremamente iconográfico ao lado. E até aqui tudo bem. Está um bocado feito à pressa. Ponho na parede ou deixo em cima do móvel. Está a ideia feita. Chega à altura, isto é uma boa ideia. Discuti isto em grupo. Houve quem gostasse. E tive o apoio da minha equipa. Nós não vamos passar isto pelo cliente, foi logo. Isto é um produto que nós, embora consultoria, vamos explorar o nosso produto próprio. O cliente ia-nos trazer uma série de desconfortos. Muitas vezes os clientes, por muito bons que sejam, são filtros às ideias. E isso foi logo o desconforto. Saltámos por cima do cliente e aconselho muitos designers a passarem por cima do cliente e a criarem os seus próprios negócios. Mas isso é outra conversa, noutra oportunidade. Devemos chegar lá. E então precisávamos de alguém que financiasse uma produção, protótipos, a promoção de toda disto. E aí é que começam, daqui para a frente foi o lado bom. Foi a ideia, foi os protótipos, foi aquela parte boa. A partir daqui para a frente é só desconforto, atrás de desconforto, atrás de desconforto, de uma ideia que tem sucesso. Porque as ideias que têm sucesso são as mais desconfortáveis de todas. Tivemos já aqui alguns exemplos. Portanto, qual era o nosso objetivo? Nós temos de fazer um conjunto de protótipos e ir mostrar isto não já em Portugal, mas num mercado global. Vamos para Londres, para a Design Week. Dinheiro? Não há. Bancos esqueçam. Os bancos dão-nos um guarda-chuva quando está sol e tiram-nos o guarda-chuva quando está a chover. Portanto, é a experiência que eu tenho sobre bancos. Business Angels. Tive 2 ou 3 reuniões. Houve um Business Angel que insistiu, mas isto poderá vir a ser um produto digital? E ele insistia nisto. Depois de uma hora eu dizia, não, isto até é de facto o reequilíbrio da vida excessivamente digital. Mas isto poderá vir a ser, repetia a mesma pergunta desconfortável. Outro Business Angel vem com uma pergunta que é o seguinte, isto eu até entrava nisto, mas com garantias de vendas, isto já vende muito? E eu assim, quando vender muito eu já não preciso de Business Angels, não é? Business Angels saíram fora. Estava sem dinheiro para, de facto, toda esta aventura, a ideia era ótima e tinha o primeiro grande desconforto, que é, então o que é que eu faço agora à vida? Tenho uma boa ideia, até tem potencial, tenho bons indicadores e, numa altura de recessão, tesourarias complicadas, a consultoria tem a sua linha, as suas contas, isto era um extra, uma excentricidade. Mas o desconforto leva-nos, de facto, a lutar e a tal insistência que tem sido muito falada aqui nas anteriores intervenções. Então pus-me a ler um livro sobre a biografia de um tipo qualquer ou de alguém que tivesse desenvolvido uma marca em tempo de grande crise.
E dentro da pesquisa levou-me à vida do Ferdinand Porsche, o pai da Porsche. Vivia desconfortável na Daimler-Benz, queria fazer um automóvel que veio mais tarde a ser a Mercedes-Benz, mas ele desenvolveu um veículo que dentro da fábrica não aceitava aquele produto. Saiu, depois o Hitler pegou nele e mandou desenhar tanques, tudo o que ele não queria, ele teve que desenhar as coisas para o sistema nazi. Portanto, época de grande depressão. E às páginas tantas, ele vende o seu seguro de vida e consegue fazer os primeiros protótipos de uma marca que vinha a ser lendária, que hoje em dia é a marca Prime. E eu peguei nisso, seguro de vida. E então cheguei aos meus sócios, e se nós resgatássemos o nosso seguro de vida, vamos lá fazer contas. E tentei convencê-los, eles obviamente já estão habituados a estas ideias assim, malucas, e eu disse, é que vale a pena. O seguro de vida, não vale nada, a gente está aqui a pingar, já anda a pingar há tantos anos, porque não resgatar já isto e vamos para Londres. Claro, os três conseguiram ali, eu consegui persuadir, o meu, da Isabel e o do João Lacerda, crédito seja feito. Pegámos nesse dinheiro low budget, fizemos uma série de protótipos, alugámos um espaço na Tent London durante a Design Week. E toda a logística, DHL, faturas atrás de faturas, o dinheiro quase todo a ir para o fim, ir para um hotel mesmo daqueles low budget e a loucura total durante 4 dias na Design Week. Mas conseguimos. Ou seja, lendo a biografia de um desconforto histórico, de outra personagem, inspirou, de facto, a forma de... Nós aprendemos com o desconforto dos outros e com a forma como os outros, de facto, controlam o seu desconforto e o resolvem. Fomos para Londres e, de facto, ao fim de um tempo, com uma parede... Aliás, já desapareceu a imagem. Eu gostava de ter uma imagem... É a única imagem que eu gostava que visse em digital. Deve agora aparecer. Tá? Ok. Fizemos uma parede, porque o book se permite, de facto, podemos ter uma parede com vários books. Quando se tem um, quer-se ter mais. Porquê? Permite que nós podemos ser editores da nossa própria parede. Podemos mudar as páginas, podemos pôr vinil, podemos até pôr luvas, t-shirts, tudo o que seja espalmável. Até se pode fazer o favor ao Business Angels e pôr um iPad lá dentro com a bola encostada. Portanto, tudo isso é possível desde que seja espalmável. E foi mais ou menos este ano de parede gráfica, num stand de 4 por 2 metros, 4 dias, 1 metro por dia. E estávamos de braços cruzados à espera, quando aquilo abriu, assim, expectativas baixas, é a loucura. Ficamos dormentes quando investimos tanto, já não sabemos em que ponto é que estamos do investimento. E já estamos na loucura no meio de Londres, aquilo já é tudo dormindo. Mesmo que corra mal, não há problema. Já estamos já nos lançamos que mesmo que seja um grande acidente, já não há um grande controle de gestão. Mas a aposta está feita. E o que é um facto é que, ao fim de um tempo, nós nem para ir almoçar tivemos de fazer turnos, porque as pessoas afluíram, era uma novidade, queriam perceber, e de certa forma fizemos contactos com 28 países, 120 e tal contactos. Atualmente conseguimos exportar para 7 países da Europa, tanto online, temos agentes na Alemanha, na Holanda, que está a vender muito bem, e na Inglaterra. O Design Museum de Londres foi o primeiro a comprar, está na própria loja do Museu de Design de Londres. A Coran também, a cadeia de lojas da Coran Design também já nos está a encomendar e quer para Paris, para Londres, para o Japão, para a cadeia de lojas todas. Os americanos já descobriram o produto, nós estamos calados pelo seguinte. Não estamos a fazer publicidade pelo seguinte, porque de repente surgiu o outro desconforto, que é o desconforto da gestão, que é o do sucesso rápido e a mais. Com 6 meses nós temos uma fábrica
que teve 4 meses para aperfeiçoar o produto, gastou 70 books que foram para o lixo e o acrílico é mais caro que o cristal. Felizmente foi um bom parceiro, porque nós convém termos a indústria do nosso lado, porque isto não é só dinheiro e business angels e bancos, é preciso ter alguém que acredite como indústria e que aposte connosco, e ele absorveu todos esses testes de aperfeiçoamento deste produto. Parecendo ser uma caixa simples, não é assim tão fácil, de forma que não se vejam marcas de cola, que isto esteja perfeito. Não pode ser feito por moldes, porque o acrílico tem 95 cristalinidade, um molde tirava essa cristalinidade, etc, etc. Portanto, há depois muitas etapas de produção. Há etapas de logística. Eu posso dizer que o maior desconforto é que 28 books chegaram ao destinatário partidos. Metade do estoque que o do Design Museum de Londres nos encomendou chegou partido. Por questões de logística, de transporte, etc. O que mancha a marca, mancha o produto. Ou seja, eram telefonemas, eram e-mails, que nos deixavam completamente desvairados. Depois de ter atingido aquele troféu de exportar para aquela loja, para a montra do design mundial, chegam lá, de facto, o produto partido. Portanto, há depois os desconfortos todos da produção, da logística, que nos atrasam depois de forma... há 2 meses atrás estávamos num laboratório alemão em crash testes de embalagens para conseguir vender online. Portanto, isto já nos leva depois para outros patamares de complexidade que nós, tradicionalmente, sempre consultores de design, normalmente não nos apercebemos que depois é o cliente que absorve... É bom ter ideias, mas é depois o cliente que absorve todos estes meandros. Nós, como decidimos passar da consultoria neste produto, passar da consultoria para o produto, aí apercebemos de uma série de aspectos que são absorvidos pelos nossos clientes e que são todos estes aspectos logísticos e de produção. Conclusão, o que é que eu hoje acho fantástico é que nós estamos o projeto tem 6 meses, nós estamos há 4 meses calados que nem um rato. Não queremos que ninguém saiba disto. Porquê? Porque estamos a afinar aspectos de produção e estamos a afinar aspectos de logística. E já os temos e a preços que não desafinaram muito. Mas o que sentimos é que isto está a sair em blogs, diretórios americanos, alemães, holandeses, ingleses. Já há agentes em guerra para conseguir exclusividade de país, nomeadamente na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra. Já há agentes, de facto, têm este nível de competição. E nós estamos de braços cruzados a ver estas coisas todas a acontecer. E vão caindo encomendas que nós não sabemos de onde é que vêm. Porque não fizemos publicidade, nós parámos completamente. Desconfortáveis, queremos a coisa impecável. Então, o que é que eu sinto? No dia que eu carregar no acelerador do marketing, isto deve de explodir, não? É, de facto, a sensação com que eu fico. E eu tenho o conforto, passando uma fase de conforto, de partilhar esta história convosco, que é uma história de sucesso, mas pela perspectiva, e eu de facto admiro o conceito, pela perspectiva do desconforto. Porque é o desconforto que nos leva, os sucessivos desconfortos que nos levam ao sucesso. E, de facto, o Books é uma ideia de sucesso, mas carregada de desconfortos que já aconteceram, mas ainda vão acontecer. Portanto, eu estou perfeitamente ciente disso e vim aqui de forma informal a partilhar convosco, não vos tomo mais tempo, até porque há mais convidados, e deixava só aqui, para tornar isto mais interativo, mais 2 Polaroids que roubei da exposição do Cabasso, do Ricardo Cabasso, na Central Station, que achei o máximo. De maneira que nós temos, basicamente, aqui uma composição feita à pressa e é a minha homenagem aqui a este evento. Muito obrigado pela vossa atenção.